Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É muito bom ter você aqui conosco. Na verdade, você é a razão de nós estarmos aqui. E a gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Eliane? Isso. É muito gostoso para nós, é sempre um desafio, porque é uma nova oportunidade, mas é muito bom estarmos aqui. Que você goste também. O título da nossa conversa hoje, a nossa pauta é frutificar. Então, a gente vai começar falando de coisas gostosas. Gostosíssimas. De frutas. Eu amo fruta. Né? Não é bom gosto, demais, né? Eu gosto. Muito. E sabe, e lá em casa, como os netos frequentam a casa, eles comem lá em casa, eu ofereço, depois do almoço, eu deixo uma bandeja com frutas todas cortadinhas. Não é salada de fruta, porque eu deixo separado, em compartimentos separados. Por sinal, eles não gostam de salada de fruta, eles comem a fruta Gosto de assim. sentir o sabor mesmo individual, de cada uma, né? Isso. Então, eu deixo separado, assim, a garrafinha de café depois do almoço. Sempre tem café, fruta e até uma bolachinha para quem quer comer com o café, né? Se gosta, né? Então, é tudo manga, melão, melancia, essas coisas assim. E um dia desse foi muito interessante, eu estava fazendo essa pauta. Um dia desse, o meu genro, o que não tem filhos, perguntou assim, escuta, por que você serve as frutas já picadinhas para os seus netos? Ele perguntou assim, alguma vez eles descascaram uma pumpkin, uma mexerica? Aí eu respondi para ele assim, olha, querido, nem as minhas filhas fizeram isso. Desde o tempo das minhas filhas, eu já servia, né? Elas cortadinhas. Elas cortadinha, picadinha. Aí eu fiquei pensando, até refletir um pouquinho, aí eu falei assim, foi alguma coisa que eu trouxe, que eu adquiri? Claro que não. Porque quando eu era pequena, a gente comia fruta que a gente apanhava do pé, sabe? Eu morava em cidade pequena, sabe? E na minha casa tinha 2 pés de manga. Então, era muito comum você ver a gente... Nós éramos em 5 irmãos, você vê a gente pendurado naqueles pés de manga. Pé de manga à tarde, então, porque ela é bem frondosa, né? Frondosa, ela é enorme, dá para sentar em cima, né? Nós também. Ficava batendo papo lá em cima do pé de manga, bem né? Assim, bem assim. A gente brincava lá, e a gente descascava com o dente, porque ninguém descia para pegar uma... Descascava com o dente. Aí eu digo assim, sabe, de fato, eu não tinha, né, essa... Mas o que a gente tinha em comum é que a gente sempre entendeu que fruta faz bem para a saúde. Isso. Né? E aí eu acho que, num outro sentido, é um carinho tão especial de que você gosta que fiquem juntos, que, vamos dizer, é literalmente um motivo de união. Né? Também, né? Claro, né? Além da saúde da fruta e que ela é gostosa, é uma união realmente de vocês, de cada um escolher, porque aí é legal que você vai ver a preferência de cada um, o sabor também tem da estação do ano, né? Tem tudo isso. E aí é motivo de união, isso aí é maravilhoso. E principalmente, e a gente faz isso, além do sabor, tudo porque a gente sabe que o nosso organismo vai ficar bem, nós vamos nos sentir melhor, ele precisa de algumas propriedades que a fruta tem. Sim, né? Sim. As fibras, funcionamento de tudo, intestino, a banana, a gente sabe de dopamina, de coisas que vai te fazer sentir bem, de visão, né? E outras coisas. Tudo. Agora, na hora que você está comendo, né, e se deliciando, você não pensa nisso. Você não pensa, eu estou comendo porque... ninguém pensa, claro, né? E esses dias eu ouvi uma que vale a pena lembrar aqui. Ele perguntou assim, você já viu alguém viciado em poncã ou mamão? Não, né? Porque a frutose e a fruta ela é tão harmoniosa, né? Que ela satisfaz e não tem nenhuma componente... tipo o açúcar ou outras substâncias que viciam, que vão fazer você ficar viciado. É uma coisa tão natural, tão saudável e nem vicia, né? Ela é gostosa porque claro que tem alguma coisa que a gente gosta de comer todo dia, né? Por exemplo, eu sou tão chegada no abacate, se puder, eu como abacate todo dia. Mas não é vício, porque se não tiver abacate... Você passa bem. Passo bem e vai embora. E eu digo se não tiver o abacate, porque, de fato, às vezes a gente compra e ele não está bom para comer, né? Ele vem meio verde. Ele vem verde ainda, a gente tem, né? Mas funcionamento do intestino e a pele, vai embora. O abacate Bom, é ótimo. A gente está falando do quê? Porque fruta faz bem, fruta nos revigoram, e a vida cristã tem que ser frutífera. Nós demos o título de frutificar, porque
vida cristã tem que dar frutos, né? Tem que dar essa coisa que nós estamos dizendo aqui, que é boa, né? Gostosa, que é bem aceita, que é gostosa. Traz união com saúde, com tudo, né? É isso aí que é bom. Então, da mesma maneira como a gente gosta de se deleitar nessas frutas naturais que a gente tem aqui, a Bíblia vai nos falar naqueles frutos, né? Do Espírito, né? Que a Bíblia diz que a gente tem que produzir. Dos, né? benefícios que é a gente estar caminhando com Deus e estar nessa jornada com Jesus, né? Aliás, assim, né? Não, você vê assim, sabe o que está escrito em Mateus 7:20? Pelos frutos vos conhecereis. É por aí que nós vamos ser conhecidos para o mundo. O mundo diz, eles vão saber que vocês são cristãos pelos frutos que vocês vão dar, né? Exatamente. Então, é por isso que a gente está falando em frutificar. Né? E frutificar é dar vida, é dar sabor, enfim. Isso. Né? Agora, esse frutificar é um ato. A gente está falando frutificar. Mas ele pode também ser um processo. Na verdade, na nossa vida, ele é um processo, ele é um processo, né, Eliane? Porque nós passamos, como seres humanos, a gente passa por processos, né? E os frutos também na natureza, se a gente for olhar, é assim, né? É assim, primeiro tem a semeadura, né? E depois o regar, o colher, cuidar, né? O crescer, né? Não, e fora que, por exemplo, eu não sei se eu estou correta, né? Depois, qualquer coisa, eu me corrijo aqui. Mas parece-me que, por exemplo, que tâmaras levam quase 100 anos para produzir. Olha que coisa, né? Demora então, bastante. Quem planta tâmaras nunca vai colher tâmaras. É para outra geração. Ele está frutificando. Olha que legal, né? Hoje, se eu vou comer tâmaras hoje, que é uma coisa da minha descendência, eu gosto, amo né? também. Se eu for comer tâmaras, é porque alguém que nem está mais aqui plantou para que eu comesse, teve né? todo o cuidado, o carinho de preparar, né? de cuidar. Exatamente. Então, e é assim, e está escrito na Bíblia. Vou ler para você, Gênesis 1:28, a ordem do Senhor. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, esse termo que nós usamos aqui, frutificar, é ordenança do Senhor. De Deus, exatamente. Sabe? E ele é que nos capacita a fazer isso, né? Uhum. Então, nós temos que lembrar da importância disso, sabe? A importância, porque ele disse, se é pelos frutos que vão nos conhecer, né? A gente tem que perguntar, será que nós estamos frutificando espiritualmente, exatamente, né? Estou forte, né? Estou saudável o suficiente para frutificar, dar frutos bons, e né? E vou te falar quais são os frutos agora, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio mansidão, próprio, domínio próprio. Será que nós somos realmente um conjunto desses frutos? Gente, são 9 só, sabe? Né? 3 deles são em relação a Deus, 3 deles em relação ao próximo e 3 em relação a nós mesmos. Será que a gente tem condições de frutificá-los ou de buscá-los, né? A gente tem que pensar nisso, porque quando você... Tem que perseguir, porque não são fáceis. É claro que o último, o domínio próprio, todo mundo sabe que esse é difícil alguém ter falado, cheguei lá, né? Porque quando você até pensa que tem, pode ser que venha uma situação que vai desmentir isso, né? Que te põe à prova, né? Então, mas isso é fruto do Espírito, é obra de Deus em nós, sabe? Exatamente. Ou você acha que você é boazinha só porque você nasceu assim, né? Ou você pode ser, né? Nós somos chamados para desenvolver esses frutos que vão mostrar quem é cristão. A gente não admira quando encontra uma pessoa que reúne pelo menos metade dessas qualidades. Faz diferença, não faz uma diferença enorme, né, na nossa... A gente realmente identifica que alguma coisa diferente que a pessoa tem. Né? E acha bom. E no Evangelho, Jesus diz assim, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Então, para nós darmos fruto, nós temos que estar nessa videira, enxertados nela, né? A gente sabe disso, né? Então, entra aquele permanecer em Cristo, né? Aí, porque a gente está colocando, quando a gente está conversando sobre essas coisas, a gente está checando a nossa própria vida, né? Como é que vale? São perguntas que a gente faz para a gente mesmo, né? Como é que eu tenho certeza que eu estou enxertado em Jesus? Como é que eu tenho certeza que eu faço parte dessa videira? Exatamente. Né? Eu estou vivendo aquilo que Deus mandou viver?
eu estou obedecendo os mandamentos, né? Eu acho que é um eterno orar e vigiar, né, Mirtz? Assim, e se sondando, tem né, que se sondar o tempo inteiro. Senhor, me mostra, estou no caminho certo, é em oração, é meditação na palavra, né? Tá em busca. Porque é fácil a gente se encantar com alguma coisinha e querer buscar... Ou ficar desapercebido, achar que do jeito que tá bom, né? Porque eu vou ler o texto de Mateus para você. Mateus 21, começando no 18, diz assim: cedo de manhã, ao voltar da cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Nós estamos falando disso. Jesus chega até aquela árvore e queria um fruto, tá? Mas percebeu que ali não tinha fruto nenhum. E o ensinamento, queridos, para nós, que apesar de não ser tempo de figo, porque também tem isso, né? Aquela figueira, ela tinha toda a aparência de quem frutificava, né? Mas era só aparência. E como tudo na Bíblia a maior parte da Bíblia são comparações, são parábolas, são fábulas, figuras, né? De linguagem, né? Jesus estava dizendo assim: ninguém mais coma do teu fruto. Ele diz assim: olha, coisas que só têm aparência, mas realmente não têm fruto, né? E daí, não é só, não foi só dessa vez esse tipo de ensinamento. Quero ler mais um trecho para você, um ensinamento lindo lá em Lucas 13, começando no 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que ele disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Por que ela está ocupando inutilmente a terra? Aí ele respondeu: Senhor, deixa ela mais 1 ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, aí o senhor manda cortar. Eu amo esse texto. Eu também. Gente, é um alerta bem forte, né? Forte, e assim, sabe? Ele diz assim, faz 3 anos que não produz fruto nenhum, então está servindo para quê? Né? O dono. Aí o viticultor, que a palavra diz que o viticultor de Jesus, diz assim: vamos dar mais uma chance para essa figueira aqui? Deixa eu mexer na terra em volta dela. Isso que eu ia falar. E às vezes você está no lugar errado, né? Tá com as armas erradas, ou tá com os adubos errados, né? Você tem que sair dali, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? É aquela hora que Jesus vai ter que fazer, porque o viticultor diz: eu vou mexer com ela. Eu vou mexer na terra, vou mexer na circunstância dela. Porque sabe por que não está dando fruto, às vezes, o cristão? Porque está bom. Tá no bem bom, não está acontecendo nada ruim, está acomodado. É a coisa pior que tem, né? O morno lá que ele fala, né? Tipo assim, eu vou buscar o quê? Sabe, não estou tendo falta de nada, as finanças estão bem, os relacionamentos estão bons, então... Estamos aí, mas não se mexe, não se move, nada. Né? Tá inanimado, não tem fruto e sem nenhum. Vida, né? Aí Jesus vem dizer: deixa eu mexer na terra, deixa eu mexer na circunstância dela. Vou pôr um probleminha ali. Né? Vou mudar uma coisa vou mudar alguma coisa ali, né? Sabe por quê? A importância de nós darmos frutos o tempo todo. Ele falou: faz 3 anos. Que não acontece nada. Olha para a tua vida cristã. Eu quero fazer uma pergunta, assim, bem legal, porque, assim, se eu te perguntar, você pode estar dando outros frutos, mas esse, eu vou te perguntar um. Qual foi a última vez que você trouxe uma pessoa para Jesus? E se você me responder faz 3 anos? Já pensou? Não é complicado? É complicado. E é uma outra mensagem importante aí, assim, ele está de olho em você, né? 3 anos ele te acompanhando ali, ele sabia, né? Você não está passando desapercebido, sabe? Né? Passou a época, veio a época, não apareceu fruto, sabe? Jesus repudiava essa história de aparência, tanto é que os fariseus diziam assim: não adianta vocês andarem com aquelas franjas todas, com os versículos escritos na parede, com a aparência de quem fez jejum, sabe? Ele falou: por dentro vocês são sepulcros caiados, vocês não dão fruto nenhum. É forte, né? Não é forte, né? Acho, né? Porque às vezes você se acomoda com a aparência ou se preocupa em manter essas aparências, né? E lá dentro é só aparência. Só aparência. A gente vai chamar um intervalo bem rapidinho e volta já, tá?
Moldari é a loja que oferece opções variadas para decoração. Quanto aos quadros, estes são montados de maneira personalizada para adequar e dar requinte à sua casa ou empresa. Os objetos de decoração vão desde cerâmicas à sofisticação dos cristais, esculturas, colares e muito mais. Para completar, temos uma gama variada de flores e folhagens permanentes que dão um acabamento perfeito para a sua decoração. Venha conhecer a loja e escolher tudo o que precisa para deixar o seu espaço mais belo e acolhedor. Além do que se vê. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um único propósito e que seu valor é único. Estamos de volta, nós estamos falando sobre frutificar, a importância de frutificar, porque na Bíblia, quando, seja lá com a figueira, né, que só tinha a aparência, mas não dava fruto e era para ser cortada mesmo, né? Então, a gente precisa ser frutífero e a gente vai entender algumas coisas. Que tipo de frutos? Nós falamos dos frutos espíritos, difíceis são alguns frutos dificílimos. 2 deles eu acho que todo mundo acha difícil. É o domínio próprio e paciência. E paciência. Né? Nós somos testados sempre nesses, com né? ele, Vamos lá. Mas a Bíblia também fala de outros frutos. Romanos 7:4 diz assim: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, olha só, frutificar para Deus. Dar frutos para Deus, né? Tem um objetivo, um né? objetivo, né? Essa nossa... Sabe, porque falar que você é crente, ser cristão é fácil, né? Agora, falar que você dá frutos para Deus, que você obedece, que você segue, não é tão simples, não né? É assim. Principalmente assim, né, Mirtz? Porque conforme a gente foi criado, ou conforme os valores que a gente tem, então, quanto mais distante os valores nossos, naturais, vamos dizer, da família, da sociedade, estão dos valores de Deus, é uma caminhada grande, difícil que você vai ter que fazer de deixar os seus valores, as suas coisas, aceitar o de Deus e trabalhar isso em você, né? Então, quanto mais próximo a gente está, quanto mais a gente se deixar trabalhar pelo Espírito Santo, com mais tranquilidade a gente vai ter essa caminhada, né? E principalmente dar esse espaço ao Espírito Santo. Isso. Porque um outro fruto que ele fala lá, que está em Mateus 3:8, Mateus 3:8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. De arrependimento, exatamente. Gente, fruto de arrependimento, alguns só com a ajuda do Espírito Santo, porque é aquele que convence do engano, do pecado, do erro, né? Porque verdade. tem coisa que a gente não se arrependeu, porque a gente não achou que nem que era pecado. Nem viu, exatamente. Não é bem isso? É bem isso, né? mesmo. Então, esses frutos de arrependimento tem a ver até com a qualidade do fruto, né? Isso. Porque quando a gente vai comprar fruto, eu acho que todo mundo escolhe, né? Sim. Porque se você não escolher, igual, por exemplo, morango, que não tem solto, é raro ter solto para você que nem em caixinha. Você não corre o risco de pegar uns frutos lá. Bem azedo, né? Lá embaixo, às vezes azedo, às vezes... Aqueles bem esbranquiçados, né? Porque o vermelhinho... mas em cima tá lá, em cima tá tudo bom. Tá tudo bem. Mas quando você tem a chance de escolher,
você mete a mão ali, apalpa, você escolhe o melhor. O melhor, exatamente. Né? A gente sempre quer bons frutos, sem defeito. Isso, e aí é importante a sabedoria, né? E o deixar trabalhar de Deus é para você até saber escolher. Porque eu já sei, uma vez a gente encontrou alguém lá no supermercado que ele falou, olha, nunca comprei laranja, como é que compra? Nunca comprei tal coisa. Né? Então, assim, até para escolher, você tem que ter um conhecimento. Né? Não, e tem assim, que ter um mover do Espírito Santo, sabe? E outra, no natural, até pela prática do natural, ou receber de alguém ajuda. Abacaxi, por exemplo. É dificílimo comprar. Nossa, você compra o abacaxi, você olha o quê? A cor, tudo. Às vezes você leva um abacaxi amarelinho e absolutamente azedo. Às vezes você pega um, assim, não serve, né? Porque você não quer pôr açúcar no suco e tal. Ele não serve para... Aí você pega um abacaxi que está verde por fora, não tem outro, você diz, ai, vou levar para casa, vou ver se ele amadurece. E você abre aquilo, o mel, né? Aí me ensinaram assim, que para comprar um bom abacaxi, você puxa uma daquela, ele tem uma coroa, aquela né? Coroa de você puxa, se sair facinho, ele tá bom para comer. Se ele for resistente, o abacaxi tá verde. Olha que legal. São dicas que a gente vai pegando, né? Que legal. Então, e a respeito de frutos também, a gente sabe que no natural é preciso ter boas condições para dar fruto. E no espiritual também. Porque lá em Mateus 3:8 está escrito assim, ora, uma semente caiu em boa terra e deu fruto. 100 a 70 e 30 por 1. Porque ele diz assim, caiu em boa terra. Exatamente. Né? Era um solo fértil, que recebia, tinha chuva, umidade boa, né? Foi plantar na época certa, no lugar certo, né? Nenhum passarinho foi lá e comeu a semente, né? Então, eu em casa eu tenho um pessegueiro que eu tenho que aproveitar, assim, eu pego o primeiro balde e já fazer a geleia de pêssego, porque o resto é para passarinho. Você é alimentadora. Alimentadora de passarinho. Passarinho, que legal. O Salmo 92, começando no 12, diz assim, o justo florescerá como palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Ai, que lindo, né? Que delícia. Lindo demais, sabe? Enquanto nós estivermos vivos, enquanto você estiver respirando, não importa a idade, você pode dar frutos. É o que a palavra diz. E a palavra diz um negócio bem bacana aí, porque a gente já estudou sobre o cedro do Líbano e diz que a raiz dele é incrível. Ele dá volta em pedras enormes, diz que ela vai longe buscar água. Diz que é incrível, sabe? Ele faz tudo para resistir. Tudo para resistir. E além, diz que anda quilômetros a raiz em busca de água. Por isso que ele e tanto é que diz que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele é tão forte por causa justamente dessas raízes que para ser quebrado só com o poder de Deus. Com poder, né? Uma coisa assim, né? Então, e frutos precisam de uma porção, precisam de água, precisam de espaço, né? E a gente vai dar esses frutos. A gente pode começar a dar esses frutos desde a meninice até a velhice. Eu tenho em casa um pé de figueira. A figueira tem 3 folhas. Se você olhar, eu fiz a foto dela, postei no Instagram, ela tem 3 folhas. E 2 frutos. E não é muito legal, é desse tamanho. E já deu fruto. Já deu fruto. Deu 2 frutos que eu achei lindo, fiquei com dó de comer. Né? E é isso legal, né? Assim, à medida em que ela cresce, ela dá frutos. Sim. De pequeno dá poucos, porque ela é pequena, né? Então, mas já vai dando de pequeno, como a Bíblia diz, né? Como a Bíblia diz. Agora, precisa de luz, a luz do Senhor, tudo. Isso, outra coisa que eu tenho em casa, eu plantei junto. Eu plantei 2 pés de abacate, né, que eu como abacate, em lugares diferentes. Desses lugares que tá, o abacateiro tá enorme, tá uma árvore enorme. Meu jardineiro chegou e falou, ano que vem a gente já vai ter abacate aqui. Olha que legal. O outro parece um arbusto. De tão pequenininho, o outro não foi, porque ele ficou num lugar de sombra. E não ele teve não cresceu. O que ele precisou para crescer. Para crescer, sabe? A gente é bem assim mesmo. Se não você assim. tem
uma semente boa e você dá tudo que ela precisa para crescer e para se desenvolver, ela vai dar fruto. Né? Senão, ela vai ficar um arbustinho mesmo. Gente, para dar... Então, nós estamos falando de frutificar, em termos de frutos espirituais, nós precisamos de luz, do jeito que a planta precisa de sol. Precisa de né? sol. Eu tenho outro que... Espaço, né? Porque se não tem espaço, ela não pode crescer. Eu tenho também 2 pezinhos de limão que a gente fez teste assim, sabe? Um está plantado num lugar de sombra, porque o quintal, assim, não tem jeito. Ele tem um lugar que ele pega sombra sempre. Ele, por causa, por causa da posição, né? Do sol, Então, o que está nesse lugarzinho de sombra está lá, a gente já pensou em tirar, mas tem medo que... Mas a gente está deixando ver até quando. Nunca deu fruto. O do lugarzinho de sol, né? Das frutas. É muito interessante. A gente precisa de luz e Efésios 5, começando no 8, diz assim: outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Olha, que legal, que conselho, sabe, né? E os termos usados são esses. Fruto da luz, obras infrutíferas, sabe? Coisas assim. Das trevas, né? Exatamente. Porque se não houver luz, se não houver a palavra realmente, o fruto não vai para frente. Todas as plantas precisam ser regadas e a gente vai respeitar até a maneira de regar. Não tem planta que precisa ser regada todo dia? Todo dia. E algumas que só uma vez por semana. Porque senão você mata ela de tanta água. Dá fungos, né? Tem fungos que então você precisa conhecer bem, tá? É a quantidade de água, tudo. Agora, olha o que o salmista diz, o ensinamento que ele traz. O Salmo 1:3 diz assim: ele, se referindo ao homem, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Né? Olha que legal. Então, é preciso estar em contato com a luz, com a água. São todas imagens que a palavra de Deus usa para falar de Jesus, né? De buscar fonte de água viva, água pura, né? De manter-se puro, né? De manter-se até, queridos, hidratado. Até uma coisa sobre semente, até de morrer. Até de morrer. Eu vou ler para você. João 12:24 diz assim: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Sabe? É morrer para a vida antiga. Tem que deixar algumas coisas realmente morrerem, né? Deixar para trás uma bagagem, uma casca, a casca, tirar a casca. Porque a semente, a hora que sai, ela libera, né? Se a casca ficar ali, não vai nascer nada. Né? Ela vai ficar protegida e não vai dar fruto nenhum. Só. Então, às vezes, inclusive, a gente precisa derrubar as proteções que a gente mesmo criou. Que a gente criou para essa, sabe? Para a nova vida que a gente tem em Cristo. Vou continuar lendo João 15. João 15, 2 e 3 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Agora ele falou de uma coisa que a gente não gosta, que é de poda. De poda, dói, né? Porque você não quer deixar, porque às vezes você tem vínculos com aquilo, sabe? Né? A gente faz até com natural, às vezes, principalmente com roseira, essas coisas. Eu nunca gostei de ter essas coisas em casa, porque eu sei que se elas não forem podadas na época certa, certinho, apesar de que eu tenho jardineiro, né? Mas elas não dão, sabe? Aí você fica com dó de podar a roseira, aí você vai deixar ela feia, né? É outro motivo que eu não gosto de orquídea. Porque elas são lindas enquanto estão lá, aí elas caem e você tem que ficar olhando para aquela haste um tempão. Um tempão sem nada para aquela, né? É uma beleza extrema e uma vida efêmera, né? Sabe, assim. Então, ele diz assim, gente, o cristão precisa ser podado.
de vez em quando ele vem ali com uma tesourinha, né? Vai cortando. E vai cortando, vai pulando, né? E daí você tem que... e o que é que faz essa limpeza, sabe, queridos? São confissões nossas, que a gente tem que chegar diante de Deus, né? Deus, pedir perdão, pedir né? perdão. Às vezes coisas que a gente tem que consertar com o outro, né? Pedir desculpas. Sabe, essa dependência, né? É. Do mesmo jeito que a gente tem que ter esse cuidado com as plantas, com tudo que vai dar fruto, né? É um cuidado que vai vir de Deus para nós e de nós para Deus, né? Exatamente, de deixar e às vezes porque eu digo assim, né? experimenta plantar alguma coisa, por acaso. Alguém te dá uma muda, você vai, eu vou plantar aqui, nesse lugar, e deixar ver, sabe? Provavelmente não vai dar em nada. Não vai dar nada, ele morre. Se não é lugar propício, ele vai morrer. Se não é, como eu disse, se não tiver luz, se não tiver água, enfim, se não tiver cuidado, morre. Sabe? O cristão, assim, que não frutificar, vai ficar ressequido, como você mesmo falou. Exatamente. Né? E tantas coisas podem impedir isso. O próprio Sermão do Monte vai falar, né? Pedra, espinho e a palavra se cair, tiver essas coisas em volta. Os próprios gaviões, os corvos, né, que tem sobrevoando, aqueles que comem, vêm, né? Se alimentam. Mas era uma conversa, assim, para terminar com uma pergunta. Como é que você tem frutificado? Né? Exatamente. Vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? E te convidar para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.